Oi, pessoal, vou gravar aqui a parte 2 do uso do SAP, tá? Na parte um, só relembrando, nós fizemos a modelagem da estrutura dentro do próprio SAP, que é uma opção. A outra opção é a gente fazer isso, por exemplo, num software de CAD, né? Eu vou usar aqui o AutoCAD. A gente constrói um modelo unificado da estrutura e o SAP importa, tá certo? A partir de um arquivo DXF, tá bom? Eu vou usar esse pórtico aqui, que é um pórtico resolvido no livro do Shen, né? Figura 8.26, tá? As unidades aqui estão em polegadas, né? Para as medidas lineares e as forças em quilolibras, né? Eu já tinha comentado com vocês para o projeto final, né? E eu vou fazer isso aqui também. Nós vamos utilizar unidades lineares em metro e as forças em quilograma-força, tá bom? Os perfis utilizados aqui são padrão americano, né? Então eles estão aqui, o W21 é a altura em polegadas e 83 é o peso por metro, o peso, né, em libras por pés, tá certo? Bom, a gente vai desenhar o unifilar da estrutura aqui. A estrutura naturalmente é muito simples, talvez fosse até melhor se fosse, né, modelar no próprio SAP. Mas uma coisa que é importante é que a gente já separar aqui no SAP os elementos que possuem seção diferentes ou possuem algum tipo de. Pode até ser a mesma seção, mas por algum outro motivo eles devem ser agrupados de forma diferente, tá? Nesse caso aqui a gente vai colocar como pilar, né, dois pilares, e uma viga aqui com três trechos. Cada tipo de seção, o ideal é colocar em uma camada diferente, e aí na hora de importar no SAP a gente faz essa separação, não importa por layer, tá certo? O SAP não importa o que está no layer 0, então nós vamos criar aqui um layer viga e um layer pilar. Uma cor diferente aqui, só uma questão de meramente visualização, tá certo? Então nós temos aqui, por exemplo, a altura desse pórtico é 180 polegadas, né? O que vai dar 4,572 metros. Então, vou botar todas as casas, tá? 4,572 metros, tá certo? Depois eu tenho aqui o primeiro trecho aqui do pórtico, 120, são três trechos de 120, né? Então 120 polegadas, tá? Que dá 3,048 metros. 3,048 metros, tá? 3,048. Tá? Aí outro de 3,048 e mais um de 3,048. E o último pote 4,572. Tá? Bom, então desenhado, vou passar eles para a camada pilar, para a camada viga, tá certo? Outra coisa que eu tenho que levar em consideração é o seguinte: eu comecei a desenhar numa posição aqui aleatória. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, as coordenadas dessa linha, né, que vai representar o pilar, ó, 700 e alguma coisa, 600 e pouco. E quando o SAP importar, ele vai importar com esses números, né? Essa coordenada inicial aqui vai ser essa 787, 636 e alguma coisa. Então, isso não é um problema, você pode importar lá, utilizar normal, mas em alguns softwares, principalmente em relação à visualização, zoom, essa não é uma boa prática. Então, eu costumo colocar sempre, começando a minha escolha, um ponto da própria estrutura para ser o 00 e coloco a estrutura, o unifilar da estrutura nesse 00. É o que eu vou fazer aqui. Vou mover isso aqui, vou colocar esse pad do primeiro pilar ali, 0, 0, 0, tá? Ok. Então, feito o unifilar, eu vou salvar aqui e vou exportar como DXF, tá certo? Figura 8.26. Ok. Exportei. Agora eu vou lá no SAP. Tá? Bom, aqui no SAP, a primeira coisa que eu vou fazer é criar
as seções que nós vamos precisar utilizar, tá certo? Então eu vou criar um novo modelo, quilograma força metro, né, unidade, só checar a unidade aqui, e crio um modelo em branco, tá certo? Aí eu vou definir agora as seções. Então, para definir as seções, eu preciso definir qual é o material. E eu vou criar aqui um material novo, tá certo? Que já tem pré-definido aqui, como os perfis W são fabricados em aço ASTM A572 graus 50, como padrão, né? Vou colocar aqui o aço, ok. E agora eu vou criar as seções na forma que a gente já tinha visto no vídeo parte 1, né? Então, vou criar aqui, vou adicionar uma nova propriedade. Como eu vou importar várias seções diferentes lá do desenho em CAD, da estrutura em CAD, eu vou utilizar aqui, vou criar uma seção ASEC aqui, qualquer, só para ela ficar como primeira seção. Por quê? Quando eu importo do CAD, o SAP vai automaticamente jogando para essa seção. Aí fica fácil eu transferir dessa para a seção real. Então eu crio essa primeira seção aqui. É só para deixar a importação jogar nessa seção. E vou criar agora as seções que de fato eu vou precisar para a minha estrutura, tá certo? Então eu vou ter aqui pilar, que é um W. Agora, nós vamos fazer as conversões desses Ws para a unidade que a gente utiliza, né, em milímetros de altura nominal, e quilo por metro como unidade, como peso, tá certo? Então, vamos pegar aqui e vamos fazer, então, 18 polegadas vezes 25,4, é um perfil de 457, né? Então, se a gente pegar a tabela, ele vai ser um perfil de 460, tá? Que é a altura nominal. Algum desses perfis de 460. E agora vamos olhar o peso, né? O peso dele aqui é 50, então é 50 vezes 0,453, né? Para libras, dividido por 0,3048. Então é 74 ou 75, aí é o que tem na tabela. Então, se a gente olhar aqui, eu tenho o W460 por 74. Então, é esse perfil aqui que vai ser o perfil dos pilares. Ele tem 457 de altura, 190 de mesa, largura da mesa, 9 milímetros de espessura da alma e 14,5 espessura das mesas, né? Vamos colocar isso lá, então. 457, 19 centímetros, né? 190 milímetros. 9 milímetros a espessura da alma, 14,5 a espessura das mesas. E o material aqui é o ASTM A572 graus 50, tá certo? Ok. Só dando uma conferida. W, então, 460 por 74, tá certo? Ok. Agora vamos criar o perfil das vigas. Que é um 21 por 83. Então, 21, 4. É um 533.4, é um perfil altura nominal de 530, tá? Então, nós temos aqui os perfis de 530. E o peso, 83. 123, tá? 123 quilos por metro. Se a gente olhar aqui, a gente não tem esse perfil na nossa tabela, quer dizer, esse perfil não é produzido aqui no Brasil. Isso tá certo? Então, o que acontece? Nós vamos ter que pegar a tabela de perfis americano, da padrão americano. O que acontece é que a lista dos perfis W, ela é bem mais extensa do que é produzido no Brasil. Então, por exemplo, na lista completa a gente tem perfil produzido até 1,10 m de altura. E aqui no Brasil a gente só é produzido aqui até 610 de altura nominal, tá certo? Que é 610 por 174, tá?
Então, nós vamos pegar as propriedades aqui da tabela dos perfis americanos. Aqui deve ter o que é o 21 por 83. 21 por 83. Está ele aqui, ó. Então, aqui a gente tem o H aqui é a altura total, o W é o BF, e aí eu tenho a espessura da mesa e a espessura da alma. Então, se a gente pegar aqui, ó, é 21,4, né? Isso aqui está em polegadas, então é 21,4, 25,4, 543,56 é a altura dele. Então, a gente coloca 546,53. 543, tá? 543, 5,6. Tá tudo isso de casa decimal. Aí nós temos a mesa, 8,36, 212,34. E aqui a gente tem nessa coluna aqui o TW, né, que é a espessura da alma, ponto 515. 13 milímetros de alma. E o próximo número ali, ponto 835, é a espessura da mesa. Que é 21,2 milímetros. Ok, criamos então aqui as duas propriedades que nós vamos precisar para a viga papilar. Vou colocar aqui e escrever que ele é o W530 por 123, né? Ok? Então vamos aqui, ó. Agora importado o arquivo DXF, nós criamos, port DXF. O arquivo é esse aqui. Aí o SAP pergunta qual é a direção que está colocada como vertical lá no desenho que a gente fez. Nós desenhamos aqui usando XY, né? XY. Mas o ideal é colocar lá o vertical como sendo Z, porque na hora de jogar o peso próprio, o SAP calcula automaticamente, etc, né? Então a gente vai colocar que a gente está com o Y aqui. O que significa isso? Eu estou falando que eu desenhei com o Y. Então o próprio SAP, na hora de importar, ele vai fazer uma rotação de modo que o eixo vertical para cima, ao invés de Y, passe a ser o eixo Z. Se eu deixar aqui, ó, eu vou falar que eu já estou desenhando em Z, então do jeito que ele vier ali, ele vai continuar em Y, né? O vertical. Quando eu coloco aqui, ele faz essa rotação, unidade que foi desenhada, porque se a unidade que foi desenhada for diferente da unidade que esse arquivo está usando, ele também já converte as medidas, tá? Ok. Aí ele mostra aqui que eu tenho duas camadas com possíveis de serem importados. Na verdade, eu tenho três, porque eu tenho o layer 0. O layer 0 não reconhece os elementos para importação. Só que eu vou importar separado. Por quê? Eu falei para vocês lá no início do vídeo. Nesse pórtico, tanto faz, é muito pequeno. Poderia importar junto, né? E depois atribuir as seções separadamente. Mas eu vou fazer o processo como se fosse uma estrutura, como a gente faria numa estrutura um pouco mais complexa, com uma quantidade muito maior de barras, né? Nós temos ali 5 barras, se eu tiver até 300, 400, 1000 barras, né? Então, ok. Ele importou os pilares. Aí, se eu pegar aqui, quando eu clico aqui, seleciono, clico com o botão direito, ele me fala em qual seção que tá. Tá vendo aquela seção ASEC que eu criei? Ele joga todo elemento que vai importado para essa seção ASEC, que é a primeira que aparece na lista. Aí eu vou selecionar os elementos que eu quero mudar de propriedade, assign, frame sections. Eu vou falar que isso aqui é seção pilar, ok. Então se a gente fizer um zoom aqui, ó, posso fazer aqui naturalmente no ícone ou no F2, tá? Quando eu clico F2 aqui, eu consigo fazer um zoom, ó. Pilar, já mudou para pilar, certo? Aqui ele volta aqui para aquela visão.
Agora eu vou importar a viga. Opa, import XF, mesmo arquivo, para cima, né, o Y. Agora a viga. Novamente, estão vendo? Ele colocou como seção da viga aquela ASEC. Só que, na verdade, é a seção viga, então eu preciso transferir. Eu posso selecionar, como eu fiz com os pilares, ou, aí que vem a história, quando é um modelo muito mais complexo, essas barras estão misturadas visualmente com as outras, então você vai ter uma dificuldade de selecionar essas barras em muitos casos. Então eu posso vir aqui, Select, Property, Frame Sections, vou selecionar aqui tudo que está como ASEC, Select, aí ele já selecionou tudo que está como ASEC, e aí eu faço a transferência, Frame Section, para a seção viga, correta, tá certo? Ok, então importei a Unifilar, transformei isso em seções que eu tinha pré-definido dentro do SAP. Agora eu vou colocar as condições de vinculação. Então esse apoio esquerdo, se a gente olhar na figura, ele é engastado aqui em A, e no nó F, que é no pé do pilar direito, ele é rotulado. Então a gente vai, eu venho aqui, Assign, Join, Strengths, e vou colocar que ele é engastado, tá certo? E esse apoio, de novo Assign, Join, Strengths. Aí esse aqui eu vou liberar aqui a rotação em Y. Ele é pedido, ele tem as 3 translações presas. As rotações X e Z estão fora do plano, ele é um pórtico plano, e eu coloco então a rotação em torno do eixo Y é liberada, né? Aí eu vou visualizar ele em X e Z. Já vejo aqui a diferença dos apoios, tá certo? Bom, antes de realizar a análise, a gente vai configurar. Eu estou trabalhando com pórtico plano, então eu vou falar que eu vou ter como deslocamento liberado apenas na direção X, em Z, que é o vertical, e a rotação em Y, tá? Então, ou seja, típico pórtico plano no plano XZ, ok? Agora, eu vou entrar com as cargas, né? Eu tenho uma carga aqui de 80 quilolibras por polegada e outra de 60, né? 80 e 60. Então, novamente, então é libras por polegada, então é 80 quilolibras, né? 80 mil libras, então, vezes 0,453. 36.240. Então, eu tenho aqui uma carga aqui no nó. Eu não estou enxergando os nós porque ele está invisível aqui, então eu posso colocar aqui visível para ele mostrar, né? Quando eu tenho uma estrutura mais complexa, essas visualizações de nós, elas acabam sendo caras, vamos dizer assim, computacionalmente, então para visualização. Aí é uma boa prática desabilitar. Num pórtico pequeno desse até não tem necessidade. E aí mas se eu preciso visualizar, eu habilito, mas como forma, regra geral, para movimentar o modelo, fazer visualização, a gente deixa invisível, tá? Então eu vou aqui nesse nó, assign, joint loads, force, na direção Z, menos 36.240. Isso aqui a gente já tinha feito no outro vídeo, né? E no outro nó é 60 quilolibras, né? 27.180. Assign. Menos 27.180. Tá certo? Bom, então definimos a estrutura, a topologia, condições de vinculação, cargas. Podemos mandar fazer só fazer uma verificação aqui, tá, em relação às cargas, que a gente jogou a carga aqui, mas eu não me preocupei com combinação, né? E a gente tinha visto isso também, né? E aí eu coloquei as cargas, se eu olhar aqui, quando eu clico no nó aqui, ó, botão direito,
eu tenho uma aba aqui, ó, Loads. Aí eu vejo que eu tenho uma carga ali de 27.180, que foi colocada no caso de carga, né? Dead. Então, eu venho aqui, define, patterns, dead. Eu vou mudar isso aqui para 0. Por quê? Isso aqui é o multiplicador de peso próprio. Eu não quero que o SAP compute automaticamente peso próprio. Então, eu coloco 0. Aí eu vou ter aqui um caso de carga, que é a própria, né, carga, ok. E eu vou adicionar aqui uma combinação, que na verdade, embora não tenha nenhuma carga nova, vai ser só essa, mas eu vou usar como base principal de visualização, vou chamar de Combi 1 mesmo, né? Essa carga aqui com um fator multiplicador igual a 1. Ok, ok. Posso ir agora para análise. Análises. Aí eu tenho aqui dead e modal, eu vou desabilitar para não precisar rodar modal, né? E mandar executar. Aí ele pede para eu salvar, vou botar esse nome aqui, 8.6 chain. Ele está analisando, tá certo? Pronto, aqui já colocou a deformada, né? Deformada shape, combo 1, draw, em Z, mostra, em cores. Mostrou aqui, deslocamento e tal. E daqui para frente são as análises que a gente já fez, né? Posso traçar diagrama, etc.